Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa quarta-feira. E o investidor de Vale, né? Então, teve aí hoje acesso aos números do cobre, principalmente, que para mim era o mais importante. A Vale virou o jogo, né? O jogo virou para a Vale, para quem vinha aportando. Esse é um ótimo sinal. Além disso, nós vamos falar sobre BBCE3, muito atrativa no momento. E a VEG, é hora de colocar no radar? Nós vamos falar sobre isso no decorrer desse vídeo. Antes, é importante falar para você, investidor, a sua inscrição, tá? Ela é muito benéfica tanto para você para ter acesso aos conteúdos e também assine, né? Ative, aliás, o sininho para não perder nada e também não perder nenhum dos conteúdos diários aqui do canal O Gerador de Riqueza. Pessoal, vamos dar um resuminho hoje sobre esse pregão, né? Um pregão marcado praticamente por uma alta e pego, né? Tem pego muita gente de surpresa, ao menos no curto prazo, que esperava lá desde segunda-feira uma alta forte no dólar, coisa que não aconteceu. E também no dia 21, na sexta-feira, eu vou mostrar lá no final desse vídeo, nós tivemos a volta do investidor estrangeiro, ao menos lá, né? O saldo positivo no dia 21, na sexta-feira passada, tá? Então vale no 57, Semin acima ainda dos 5 ali, 30, 5,37, tem sido resiliente. Petrobras, hoje, 2% de alta, quase, né? Aí voltando aos 32. BB Seguros, essa daqui para mim está sendo uma oportunidade escancarada que eu quero aumentar os aportes ao menos nos próximos pregões, aí abaixo dos R$ 34. Lembrando que BB Seguros tem em aberto praticamente 1,95 por ação para pagar aos seus acionistas, tá? Esse valor ele ainda vai ser anunciado lá provavelmente no dia 4, vai ficar em aberto e deve ser pago provavelmente lá no mês de setembro. VEG, 8% de queda hoje e teve resultado. Nós vamos falar logo adiante desses números. Uma excelente empresa, para mim, a VEG é o benchmark de quando se trata de uma empresa brasileira de qualidade, né, ali com controle familiar, crescente lucro por ação, crescente também retorno sobre patrimônio altíssimo. Então, mas mesmo assim, ela deve sofrer aí com tarifaço, segundo estimativa de analistas, e né, por ter boa parte da sua receita alocado aí, levado né, em consideração ao tarifaço e a receita alocada nos Estados Unidos, tá? Isa Brasil, ontem eu fiz vídeo exclusivo, se você não assistiu, eu recomendo que assista aqui, eu compartilhei um pequeno aporte, tá? E também a minha visão com relação ao papel. Começar a falar sobre VEG nos R$ 38, é importante lembrar que o papel saiu lá na casa dos 45, 46 e veio para os R$ 38, tá? Para mim, a VEG, desde que eu entendo por empresas brasileiras, né? Desde que eu acompanho e iniciei a minha carteira, é uma daquelas empresas que o mercado ele sempre disse que estava caro e ela foi lá e sobressaiu, tá? Então por isso que dificilmente você verá a VEG negociando com PL de 10 vezes, 12 vezes ou abaixo disso, tá? Então hoje nos R$ 38, para mim ela pode ainda entregar talvez aí uma correção maior, mas já começa a entrar no radar. A questão aqui, né, onde que a VEG gera receita? Regiões onde a VEG gera receita. Claro, principalmente Brasil, primeiro lugar, depois vem América do Norte, ali com 29%, depois Europa, 14%, Ásia, 7% e África, 3%, tá? Lembrando que a VEG, ela tem um forte fornecimento dos seus materiais, né, não só materiais e equipamentos elétricos para o segmento industrial e tudo mais, mas também para o segmento de energia, né? São vários equipamentos de tecnologia de última geração para o segmento de energia, geração e transmissão. Então, para quem né, gosta também de investir aí lá desde o início da cadeia de suprimentos no segmento de energia, é importante acompanhar a VEG, tá? Hoje ela teve o seu resultado, a receita líquida de 10 bilhões de reais, né, 10 bilhões e 200, a expectativa do mercado era de 11 bilhões. Porém, tá, olhando né, para os 6 meses, porém, é 25%, nada mais, nada menos que 25% a receita líquida superior aos 6 meses de 2024.
Claro, isso antes dos dados de tarifaço, tá? Lucro líquido também, tá? Desse segundo trimestre de 2025, 1,6 bilhões versus a expectativa de 1,7 bilhões, tá? Então, aliás, a receita líquida foi de 20 bilhões, só corrigindo aqui, tá, pessoal? 17% superior, só corrigindo aqui para não ficar a informação incorreta. E o lucro líquido de 1,6 bilhões, tá? Só nesse trimestre, sendo 3 bilhões só nos 6 meses de 2025, 3% superior aos 6 meses de 2024 e cerca de 10% superior ao segundo trimestre de 2024. Fora que, né, nos 6 meses do ano de 2025, 74 centavos de lucro por ação versus 0,66 nos 6 meses de 2024, ou também 13% superior, boa parte disso advindo da receita em dólar, né, e um avanço em 11% em dólar, comparado aos 6 meses de 2024. Então, para quem, né, também gosta de ter uma empresa que está exposta à receita em dólar, então é importante acompanhar. Para mim, avaliando, tá, é uma expectativa do mercado, ele sempre coloca para cima, mas para uma empresa nesse quadrante, né, de crescimento, é aquela empresa redondinha que vai entregar aquilo que é almejado, tá? Pode ter uma ou outra surpresa ali, que é o caso agora do tarifaço, mas não está totalmente na mesa da empresa controlar isso. Então, é importante acompanhar de perto o que está acontecendo. Olhando outros fatores, aí muito se olha para a PL da VEG. Ah, o PL da VEG é altíssimo. Pessoal, a média do PL da VEG sempre foi esse mesmo. 38 é a média do PL da VEG. Hoje ela negocia em 25 vezes, então já é abaixo da média, tá? Eu não estou falando que, olhando por esse quesito aqui, ela estaria barato, mas por que, que o mercado precifica assim? Por causa do prêmio que a empresa entrega em relação aos pares, a dificuldade de concorrência e tudo mais, tá? E também, né, o preço sobre o valor de patrimônio é muito alto, mas, né, em 7 vezes hoje, porém a média é de 10 vezes. Você pegar ali até o ano de 2021, mais ou menos, né, próximo disso, ela já negociou até com picos maiores disso, tá? Maiores que isso, aliás, tá? E, né, antes disso, ela chegou a negociar ali em 4, 5 vezes, porém, nesse período pós-pandemia, ela foi sim, né, negociando aí acima de 5 vezes, nunca mais voltou a negociar abaixo de 5 vezes. Tá? A média do preço sobre o valor de patrimônio é de 10 vezes para uma empresa que cresce o valor patrimonial por ação e cresce o lucro por ação constante e ROI também constante. Ah, mas é uma queridinha. Pessoal, aí nós temos que saber, tá, distinguir entre o que é uma empresa queridinha sem indícios disso, né, indícios lógicos disso, e sem ter ali, né, fatores positivos realmente disso, ou que a empresa esteja perdendo esses fundamentos. Não é o caso da VEG, pelo contrário, acho que faz muito jus toda a qualidade da empresa. Se ela fosse negociada na Bolsa de Nova York, ou se fosse até uma empresa estrangeira, duvido que teria talvez essa questão de repensar, né, se a empresa é uma boa empresa no sentido de manter para o longo prazo ou não, tá? Então, para mim, mesmo, né, sendo uma empresa que negocia com os múltiplos fundamentalistas altos, é uma empresa que, no longo prazo, deve continuar crescendo e deve continuar entregando boa lucratividade. Ah, mas e o dividendo baixo? Aqui, né, para quem comprou num preço mais atrativo lá atrás, esse dividendo, que eu trouxe aqui ontem, né, inclusive em transmissão paulista, o yield on cost, ele é bem superior ao informado ao mercado. Então, preço importa, importa muito. Acredito eu que comprar, né, aí a bons preços é a melhor estratégia nesse tipo de papel de qualidade, tá? Agora, dando continuidade, nós vamos falar sobre a Vale, 57,42, 13% de alta recente, né? Mas é importante mencionar que o mercado tem feito isso com a Vale. Joga o papel lá nos 50, depois vem para os 55, agora rompeu pela primeira vez aí, em relação aos últimos meses, os R$ 55, tá? Vale hoje uma boa notícia que foi a percepção de que a empresa ela tem dependido cada vez menos da receita de minério de ferro, ao menos é o que indica o ano de 2025, tá? Tanto na produção como na venda. Por exemplo, né, nós tivemos aí dados da produção aí do segundo trimestre, 83 milhões, praticamente empatado lá
com os 6 meses de 2024, 0,1. 151 milhões, né, 6 meses de 25 de produção de minério de ferro, 151 milhões 424 no ano de 2024. Mas olhando para mim, que é os dois fatores aqui importantes, é o cobre e o níquel. 92 milhões, tá? Aqui, tá? Para o ano de 2025, em questão do cobre, e 40 para o níquel, tá? Sendo aí o cobre, nesse ano, 14% tá superior, aliás, e é em milhares, tá? Não é em milhões. Cobre e níquel não é não é em milhões, é em milhares, tá? Sendo 14% superior para o cobre em relação aos 6 meses de 24 e 6 meses superior e 25% superior aos 6 meses de 2024, considerando o ano de 2025. Isso é bom porque cobre em alta, uma vez que nós temos uma revolução energética também no sentido de tecnologia da inteligência artificial, a questão da utilização de cada vez mais, né, desse tipo de energia, e um fornecimento também mais necessário. Agora nós tivemos também essa boa notícia da usina lá de hidrelétrica na China, né, então que deve também aumentar a necessidade de minério de ferro, só que no ano que vem tem um forte concorrente lá na África, que é a mina de Simandou, né, na África, que deve trazer aqui concorrência para a Vale. Mas nós vemos que há fatores positivos numa empresa de qualidade, tá? Então, dando continuidade, BB Seguros 3378, se você pegar lá desde o pico, né, dá aí um pouco mais de 19% em relação ao pico lá dos quase R$ 42 em BB Seguros. Olhando para o informativo, para mim, dois fatores fizeram preço, que é o segmento vida, né, que praticamente zerou crescimento, 0 a 0, com relação ao mesmo ano de maio de 2024, enquanto que o mercado da BB Seguros cresceu, né, 8%. Ela é parte disso, né, ela tem 10% do share, enquanto que o segmento rural retraiu, né, 9,2%, e né, o mercado praticamente empatado ali 4%, no qual a BB Seguros é quase todo esse segmento rural, né, em relação a prêmio emitido comparado ao maio de 2024. Então, para mim, isso fez preço ao menos no curto prazo, esperando, né, aí num terceiro trimestre, nem o segundo, mas um terceiro talvez inferior aí em relação a 2024. Nós vamos acompanhar de perto. Hoje, BB Seguros negocia, por exemplo, a um PL de 7 vezes, tá? A média da empresa é de 10 vezes. Esse número, ele é o menor em relação aos últimos 4 anos, tá? Na verdade, é o menor em relação aos últimos 5 anos, tá? Na verdade, BB Seguros nunca negociou em 7 vezes o PL. Claro que esse PL pode subir aí para a média se o lucro diminuir, uma vez que o lucro ele é um fator, né, nessa divisão, mas hoje demonstra que praticamente está largado, dando oportunidade à minha visão. Se você pegar hoje o lucro por ação em 4,32, é um crescimento praticamente em escadinha, né? Sai lá dos 1,97 no ano de 2021 para os 4,92, sendo a média da empresa aí em 3,26, um ROI na média aí de 73%. Nada muito fugitivo nesse momento da entrega, tá? De ROI, ao menos que detém uma queda tanto no terceiro e quarto trimestre, vamos acompanhar. E um forte crescimento do lucro aí na média de 8%, sendo que atualmente o crescimento foi na casa de 17% nos últimos 12 meses. Claro, o BB Seguros tem resultados aí no terceiro trimestre, segundo e quarto trimestre, que pode também nos dar aí outros olhares e também precificação. Olhando esses fatores, né, para a gente chegar no preço justo por DDM e margem de segurança, hoje nós teríamos aí um preço justo da ação, um cenário otimista em 75,60, considerando o dividendo médio por ação aí em 2,80, um crescimento de 8% e taxa de juros lá nos 12%, talvez uma retração aí nessa taxa de juros. Pensando, né, aí talvez um cenário mais equilibrado, olhar lá com preço justo na casa de 60, 50 ou algo do tipo. Porém, na minha visão, uma empresa para ir acumulando e não olhando muito apenas por esse fator, tá? Pensando nisso, é importante ter a faixa da sua margem de segurança para aportes. E hoje, né, considerando aqui, nós teríamos um cenário excelente, né, até melhor que ótimo, para aportes em BB Seguros pela entrega da empresa. Claro que esses números podem mudar, né? Se colocar aqui um dividendo por ação médio na casa dos 2,30,
R$ 2, isso aqui cai bastante, tá? Você teria aqui um preço justo na casa, como eu falei, dos 50 ou algo do tipo. Mas é uma empresa que no longo prazo pode surpreender positivamente os seus acionistas, tá? Por último, pessoal, nós vamos falar sobre o saldo de capital gringo da última sexta-feira, 551 milhões, em meio à sangria no mês de julho, né? Acumulado mês de julho de 5,33 bilhões de reais no ano 21 e 25 bilhões de positivo, tá? Um outro fator positivo hoje né, na verdade, dessa semana, o dólar ao menos neutralizado, tá? Neutralizado aí, ao menos é uma boa notícia para o médio e curto prazo, até, né, lá o dia primeiro na definição do tarifaço com relação aos produtos brasileiros. Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que não tenha aí faltado nenhuma informação, e se você gostou, né, deixe aqui o seu gostei. O vídeo não é uma recomendação da compra ou da venda de ativos. Compartilhe. Não é inscrito ainda? Torne-se inscrito. Comente também a sua opinião sobre os ativos mencionados. Se você estava comprando Vale, se está comprando agora, né? O que você está comprando agora? BB Seguros, quem sabe, Banco do Brasil e tudo mais. Mais bons apostas a todos vocês e até o próximo.